Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje estamos ao vivo aí no YouTube, no Instagram, então peço ao pessoal que diga como é que tá o som aí para vocês, se tá tudo ok, se não tem nenhum chiado de fundo. E para quem tá chegando aqui novo, eu sou Lilian Kias, sou mentora, sou terapeuta, e tô aqui para auxiliar vocês, empoderando vocês do saber que existe aí dentro de vocês e que não nos ensinam a nos empoderar de nós, não nos ensinam a criar uma realidade dentro daquilo que é verdadeiro para nós. Então hoje eu trouxe o assunto para vocês: pare de se destruir e confie em você. Nossa, Lilian, se destruir é forte, né? E realmente foi para ser forte aí com vocês. Porque a gente se destrói, é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente não se empodera da gente, quando a gente não reconhece a força e a potência que a gente tem, a gente começa a criar várias formas de destruir as nossas criações, ao invés de usar a nossa energia, a nossa potência em tudo aquilo que nós podemos criar, todas aquelas experiências fantásticas, grandiosas que nós podemos viver, e muito mais do que isso que nós viemos aqui para viver. Nós somos seres infinitos, nós somos filhos do Criador e a gente veio aqui para experienciar essa vida. O nosso ser infinito, essa energia que habita nesse corpo, que criou esse corpo para nós, para estar aqui nessa experiência, nessa jornada terrena, veio para experienciar, para crescer, para viver aprendizados. E não foi para viver pouco, foi para viver muito, foi para viver de forma grandiosa, porque é isso que nós somos. Só que o que a gente vai fazendo aí no decorrer da vida? A gente vai acumulando todas as crenças, todas as limitações, todos os condicionamentos que vão nos ensinando. Na infância, nós não somos seres lógicos, nós somos emocionais. Nós ainda estamos muito conectados com a nossa percepção e a gente percebe o ambiente. A gente pode até não ter conflitos na nossa frente, pode não ter brigas acontecendo na nossa frente, mas nós percebemos o que está acontecendo no nosso ambiente. Então, tudo isso a gente vai gravando nos pensamentos, vai gravando nos sentimentos, nas emoções, e tudo isso fica gravado nas nossas células, nas nossas moléculas, nas nossas memórias celulares. E não só o que a gente vive nessa vida, padrões da nossa ancestralidade, padrões de outras vidas que a gente traz com nós. Então, por que eu bato aqui na tecla com vocês? Comprometimento, dedicação, constância, comprometimento, dedicação, constância. Tem que repetir muitas vezes, durante quanto tempo for necessário, seja afirmação, seja o mantra, seja o exercício, seja o que for, até que o corpo de vocês, ele comece a criar uma nova memória celular. Isso requer tempo. E não adianta só a gente ficar repetindo aqui, ó, no cabeção. Fica só ali no cabeção, repetindo, no modo automático, porque esse registro está no corpo. O nosso corpo está viciado. O nosso corpo está viciado nesses padrões destrutivos que a gente cria para se invalidar, para mostrar para nós que, olha ali, eu sabia que eu não podia, eu sabia que eu não conseguia. Todo mundo consegue, eu não, para ficar se vitimando, para ficar nesse trauma, nesse drama. E isso tudo está gravado. Então, até que a gente consiga gravar uma nova memória celular, a gente precisa de constância, precisa de dedicação, comprometimento. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Somente nós podemos fazer. Nós temos o livre arbítrio. A gente pode continuar usando ele para se destruir,
e tá tudo certo. Não tem certo, não tem errado, tá tudo ok, é só uma escolha. Ou a gente pode começar a escolher para viver realmente grandes experiências, para viver a vida abundante e próspera que a gente veio viver aqui. Só que a gente muitas vezes vai para um espaço de achar que uma vida abundante, uma vida próspera, grandiosa, é aquela vida cor-de-rosa, que eu nunca mais vou passar por uma dor, que eu nunca mais vou passar por um percalço, que eu nunca mais vou passar por uma dificuldade. Ninguém cresce na zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente vai olhar para esses espaços de crescimento, muitas vezes vem alguns momentos dolorosos, só que eles são cada vez mais espaçados, eles são cada vez mais leves, eles passam cada vez mais rápido. Aquilo que a gente arrastava, aquelas dores, aqueles sofrimentos, por meses e meses, até a gente aprender algo, a gente começa a ter consciência e a gente começa a perceber muito mais rápido isso. Desculpem. A gente começa a perceber isso cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quando a gente está disposto a olhar para nós e dizer, ok, eu vou olhar aqui para dentro e eu escolho essa mudança, às vezes em uma semana, às vezes vai levar um dia, vai levar horas, depende do que a gente está olhando, depende do quão profundo aquilo está ali dentro. Mas quando a gente começa a perceber que para onde tudo isso nos leva, que vivenciar tudo isso, quando a gente começa a olhar para a jornada, que a gente começa a ter esse prazer na jornada, eu estou me conhecendo. E onde eu posso chegar, onde eu posso ir com isso? Que transformações vêm disso? Quando eu começo a reconhecer o que eu crio, que sou eu a responsável pela minha vida, é incrível, incrível, incrível. E não é sobre o resultado, não é sobre o objetivo final, não é sobre o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano. É sobre hoje, aqui e agora. Que escolhas eu posso fazer hoje que vai criar o futuro que eu estou escolhendo? Mas, Lília, eu estou passando por um monte de problema, eu tenho dificuldade financeira, eu tô com conflito familiar, eu tô com conflito no meu relacionamento, eu não tenho vontade de ir pro meu trabalho, é horrível de ir pra lá. Tudo isso eu conheço, gente. Tudo isso eu conheço. Quem olhar aí as lives anteriores, várias vezes eu conto pra vocês várias coisas que aconteceram. Foi desafiador no início, foi. Hoje eu construo relações completamente diferentes, especialmente com a minha família, que foi algo que foi desafiador para mim, foi desafiador para eles essa mudança, mas a gente construiu uma relação completamente diferente e a gente acaba se tornando um convite da mudança para o outro. Então, onde a gente foca a nossa energia, isso cresce. Então, se eu tô olhando só para o problema financeiro, o dinheiro não vai mudar a minha vida. O dinheiro não muda a vida, o dinheiro não é a fonte da criação. O dinheiro é bom, é ótimo, é maravilhoso. Sim, se requer dinheiro para viver nessa realidade, sim. Mas não é ele que vai mudar a nossa vida. Se hoje eu crio R$1.000 e eu gasto 1.500, se eu criar hoje 15 mil reais, eu vou gastar 20 mil reais, porque a questão não tá no dinheiro. E a gente tá olhando, botando foco no dinheiro, botando foco no problema. É a mesma coisa com o relacionamento, é a mesma coisa com a família, é a mesma coisa com o trabalho. A questão não tá lá fora, tá aqui dentro.
E sem autoconhecimento não tem mudança. Sem a gente olhar e perceber, ok, todas essas dificuldades e percalços fui eu que criei. Como é que eu mudo isso a partir de agora? Como que eu começo a mudar isso? Aí eu vou lá e faço um exercício 3 dias. E daí eu digo, isso aí não dá certo. Fulano ali, ó, disse que fez 2 vezes e funcionou para ele. A gente não sabe há quantos meses, há quantos anos aquela pessoa já vem trabalhando em si, nas suas crenças, nas suas limitações, nos seus condicionamentos. Vai chegar uma hora que de tanto persistir, de tanto tirar esses pesos, essas densidades, vocês também vão ter umas viradas muito rápidas. Mas a gente precisa passar por essa jornada. E eu vou dizer para vocês, vale a pena, vale muito a pena. Então, eu vou perguntar, onde é que vocês estão se destruindo? É na vida financeira? É na vida profissional? É na familiar? É nos relacionamentos amorosos? É na saúde? É em tudo, Lília, tá? Um combo total. E o que a gente faz daqui para frente? Como é que eu confio em mim? Como é que eu confio naquela sabedoria interior que tem aqui dentro? Com autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não quero olhar para as minhas sombras, se eu quero negar, se eu quero acreditar que aquilo não é parte de mim, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo de ser julgada, porque eu estou buscando ainda a perfeição. E quem está falando para você foi quem aprendeu que tinha que ser perfeitinha. Não pode falar o que pensa, não pode desagradar os outros, não pode ser deselegante. O que os outros vão pensar? E aí a gente vai se sufocando, vai se sufocando, vai se sufocando. Só que a escolha é nossa também. Porque a todo momento a gente pode dizer não, isso não tá bacana para mim, isso não tá legal. E é um processo. Não é eu vou começar e de repente, nossa, tá tudo resolvido. Não, é um processo, é o que eu disse, aproveitem, curtam a jornada. Vocês vão escolher um caminho, vão ver que aquele não é o que queria mais, mas vão escolher com a consciência do momento. Ao longo da jornada, vocês vão se conhecendo mais, vão encontrando outros caminhos, vão criando novas consciências. E daí não é ficar olhando para trás e dizer, nossa, se o ano passado eu soubesse o que eu sei disso, agradece aquilo lá. Reconhece como parte de você, da sua vivência, com gratidão. E é daqui para frente, gente. Daqui para frente. Para trás é limpar as limitações, os condicionamentos, essa energia que vem à tona. Então, é um conjunto. São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos e emoções, são as nossas atitudes. E tudo isso está gravado no nosso corpo. Como é que eu tiro isso do meu corpo? À medida que nós vamos mudando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, que a gente vai mudando o nosso sentir, que nós vamos mudando as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações diariamente, as nossas células e moléculas já estão se renovando e criando um novo padrão. Já está se criando uma nova memória celular. Mas a gente tem que fazer isso constantemente, 24 horas por dia, se observando. E a gente precisa liberar essa energia do corpo. Como é que a gente libera essa energia do corpo? Se movimenta. O que eu conheço hoje de mais gentil, mais suave, mais agradável para liberar essas energias de limitação do corpo é barras de axis.
Barras de Axis você recebe, simplesmente recebe. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer uma sessão porque não entendem o que é. E não é sobre lógica, não é sobre compreender, não é sobre precisar explicação, é sobre receber. É gentil, é suave, libera uma energia incrível do nosso corpo quando a gente está em disposição, sem expectativas, simplesmente está ali disposto a receber. Lilian, barras não tô sentindo agora. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma massagem, vai dançar, vai fazer qualquer coisa para movimentar esse corpo. Vou trazer uma dica aí para vocês. Um exercício. Quando vocês perceberem, outra coisa muito importante, para o autoconhecimento, para vocês reconhecerem a potência de vocês, para vocês perceberem essas limitações, para liberar tudo isso do corpo de vocês, percebam, tem que conectar com o corpo. Ah, eu não consigo conectar com o meu corpo, é porque tá no mental. Quando a gente tá no mental, quando a gente tá buscando explicação, lógica, tem que encaixar lá naquela caixinha de certo e errado que me ensinaram. Quando a gente tá nesse movimento, a gente não conecta com o corpo. E a nossa mente ela vai sempre tentar dar uma volta em nós para não ir por um caminho novo, porque é confortável, é seguro, é o que ela conhece. Então, um exercício aí para vocês conectarem com essas questões que estão presas aí no corpo. Percebam quando vocês acessarem um pensamento que é mais incômodo, quando vocês acessarem uma emoção, quando tocar aí numa ferida de vocês, onde no corpo de vocês dói. Vou dar um exemplo para vocês. Depois que eu comecei a perceber meu corpo, começou a ficar muito nítido para mim, que no início eu não percebia. E daí eu fui conectando com o corpo, observando ele realmente. Então, quando acontecia alguma coisa que eu sabia que tinha tocado numa ferida minha, que era algo que eu precisava olhar, eu tinha a sensação que eu tinha levado uma punhalada na boca do meu estômago. Era na mesma hora que isso acontecia, eu já parava e pensava, opa, aqui tem uma coisa para ser olhada. Tá incômodo. O incômodo nunca é no outro, é em nós. O outro, ele é um presente que nos mostra onde é que estão as nossas feridas. Então, observem no corpo de vocês, onde que tá doendo. É um peso aqui nas costas. Quanta culpa a gente carrega por coisas desnecessárias, muitas vezes. Culpas das outras pessoas, da nossa família. Daqui que eu vou pegar tua mochilinha e vou carregar. Daqui que eu vou carregar. Quanto peso a gente vai carregando? Olha onde tá essas dores. E o exercício é o seguinte. Identificou a dor. Tenta identificar que emoção, que sensação que tem ali, que pensamento que veio, para vocês começarem a identificar que ferida que precisa ser trabalhada. É o orgulho? É uma tristeza? O que está por baixo dessa tristeza? A gente vai olhando para isso e as coisas vão vindo à tona. Peguem essa dor como se vocês pudessem pegar ela na mão, puxem ela e joga para a terra. Simples assim. E vai fazendo isso. Pega como se você pegasse essa dor, seja da cor que quiser, do formato que quiser, como se você tirasse ela e joga para a terra. E vai se movimentar. Vai se movimentar para movimentar a energia do seu corpo. Isso é um exercício simples que vocês podem começar a fazer. Observação. Vejam ao que está conectado isso. E começa a tirar, puxar, fazer esse movimento
de trazer essa consciência de, ok, eu tô tirando isso do meu corpo, tirando isso do meu corpo. E comece a se escutar, comece a confiar em vocês, acreditar em vocês. E a gente se invalida para validar as outras pessoas. A gente se invalida para continuar fazendo daquele jeitinho que a gente fez a vida inteira. Tá funcionando? Tá criando mais possibilidade? Ficar aí com cabeção, pensando na dificuldade, tá resolvendo ela? Não dormir tá resolvendo ela? Não comer muitas vezes tá resolvendo ela? Ou tá criando uma gastrite, tá criando outro problema? Tá criando enxaquecas aí de preocupação? Começar a mudar esse olhar, começar a olhar de outra forma para as situações. Começar a tirar o foco da dificuldade e olhar para a solução. Se eu tive energia para criar isso daqui, se eu começar a olhar para as soluções, como é que fica? Mas eu penso o dia inteiro e eu não encontro a solução. Por isso que tu não encontra a solução. Porque tu tá pensando e tu tá acessando o mesmo padrão de repetição. Mas começa a acessar lá dentro. Começa a confiar em você. Aquela vozinha que quanto mais você acalmar esse burburinho da mente, quanto mais você se conectar com o seu corpo, quanto mais você confiar em você, se permitir fluir com a vida, olhar para as possibilidades que estão aí fora, receber de possibilidades diferentes, você vai começar a vir aquilo que a gente chama de intuição, de insight, de nossa, isso estava na minha frente, como é que eu nunca pensei nisso antes? Vai começar a vir essas percepções. Isso não vem do além, isso vem do saber interior de vocês. Nós estamos todos conectados. Energia é a nossa primeira linguagem. Quando vocês tirarem esses condicionamentos, essas limitações, esse eu só sigo por aqui, porque eu só olho para cá, eu não quero olhar para outras possibilidades, e começar a receber das infinitas possibilidades, e receber o quê? É estar consciente. Não é se alinhar e concordar, não é negar e rejeitar. Ok, a situação é essa. Vai criar mais para mim? Eu vou escolher? Não vai criar mais para mim. Eu vou escolher? Ok, fez uma escolha que não tá criando na vida de vocês. Para de se penitenciar, de se culpar, de se cobrar e vai botar essa energia em fazer uma escolha nova. E é simples, quando a gente começa a entrar no fluxo, a gente vai perceber o quanto é simples. Mas para entrar no fluxo tem que tirar o controle. O controle que nós temos são sobre as nossas escolhas. Mas tirar o controle do eu quero assim, eu quero que fulano faça assim, e a gente vai fazendo isso de formas muito sutis, que às vezes a gente nem se percebe. Então começa a se observar, começa a olhar para aqueles espaços que estão incômodos. Os espaços incômodos são os que mais nos ensinam sobre nós. Que tá me incomodando é um espaço de cura. O que tem para me curar aqui? Eu já passei por uma fase da vida que eu olhava e dizia, ok, está me incomodando. O que eu posso transformar aqui em mim? E eu tinha uma pessoa muito próxima que ficava muito braba comigo. Ela dizia, eu não entendo isso, por quê? Porque tem que ser tu. Não tem que ser eu. Eu posso mudar eu não posso mudar o outro. Nem quero, já quis muito, já fui extremamente controladora, achando que se os outros mudassem, a minha vida ia mudar. Ô, ilusão! E daí, fui entender, sou eu. Então eu pego todas essas
oportunidades e possibilidades que estão aí na minha frente e vou fazer a minha transformação. E a gente vai se transformando. E daí a gente olha para trás, não para ficar se punindo. A gente olha para trás e diz, uau, olha o que eu já fiz. Olha que diferente que eu já tô. E daí tu olha para frente e pensa, uau, ainda tem muito que fazer e que legal. Porque daí tu já tá no fluxo, tu já entendeu esse movimento. E é confiar em você. O que é confiar em você? Eu vou trazer 5 passos aqui para nós, mas eu quero falar uma coisa antes, que é um dos espaços de autossabotagem muito grande que a gente usa, muito, e um outro espaço do que é a nossa intuição, nosso insight, como é que eu sei se é a minha mente ou se é a minha sabedoria interior. Quando é a nossa sabedoria interior, quando é um insight, aquilo é muito rápido. É aquela coisa que vem e passa. Quando a gente começa a explicar, a ter resposta, a calcular, é a mente. Pegaram aí a diferença? Me conta se vocês captaram a diferença. Aqui é um pouco de café, um pouco de água. Quando é esse saber interior, quando é o ser de vocês, saber, ser, perceber de vocês, é essa coisa rápida, que vem e passa. Se bobear, vem e passa tão rápido que a gente não lembra depois. Mas quando começar a explicar, ter lógica, dizer, ah, tá, então se eu fizer desse jeito, for por esse caminho, usar tanto dinheiro, é a mente, pronto, entrou no padrão. Não consigo fazer isso. É treino, exercício, exercita, 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 exercita. Vai ficar musculoso se tu for só um dia na academia? Não vai, né? Consciência é músculo. Exercita. E no início a gente quer... Agora a gente vai para nossa maior sabotagem que tem. No início, o que a gente mais quer? A gente quer se livrar das dores. Não quero mais olhar para isso. Quero o meu resultado final. Porque o dia que eu aprender a chegar naquele resultado, eu nunca mais na minha vida vou ter percalço. E é a hora que a gente começa a computar e olhar só para o resultado. E é onde a gente mais se sabota. Aprendam a curtir a jornada, por mais desafiadora que ela seja. Aprendam a curtir essa jornada, a olhar e agradecer essa jornada. Porque no dia que a gente reconhece e agradece a jornada, é quando a nossa consciência começa a chegar e a gente começa a perceber novos caminhos. Quando a gente começa a olhar só para o resultado, quando a gente começa a querer que tudo aconteça rápido, porque, né, quem é que gosta de dor? Apesar de ser o nosso inconsciente que cria isso, nós mesmos que criamos as dores, as dificuldades, os conflitos, conscientemente a gente não quer. Mas somos nós que criamos. Então, enquanto a gente está olhando para aquele resultado, enquanto a gente está computando quanto tempo vai levar, a gente não consegue olhar para o hoje, para o aqui e agora. Então, ou eu tô lá atrás sofrendo com o que aconteceu e me penitenciando, ou eu tô lá na frente na expectativa e no sonho do dia que isso vai se realizar. E é esse combo, gente. Pensar, sentir, agir. Pensar, sentir, agir. Para chegar na nossa frequência vibracional, para chegar naquilo que está emanando para o universo e nos trazendo mais disso,
é o pensar, o sentir, o agir. A oração tem ação. Que ação? Ação consciente. É aquela que quando você vai desligando o burburinho, quando você começa a confiar em você, e daí você passa a confiar na vida também, você começa a seguir esse fluxo e você começa a perceber possibilidades. Você começa, daqui a pouco, numa noite, vai deitar aí e pede para essa consciência, para essa sabedoria interior de vocês mostrar o caminho. E talvez de manhã tu acorda com uma ideia tipo, uau, e aquilo movimenta totalmente a vida de vocês. E nessa caminhada, vem o medo, destrói, descria, faz um mantra. É ser a ferramenta. O que é ser a ferramenta? Não é só usar quando tá tudo muito bem, ou não é só usar quando tá no desespero. Conectou durante o dia com medo. Vai lá fazer uma afirmação, vai fazer um mantra, vai destruir, descriar isso daí, vai mudar a energia. Veio uma sensação de irritação, de onde é que tá vindo isso? O que tem por baixo disso? Vai para a pergunta para ter consciência e destrói, descria isso daí. Dá podpoc nisso aí. Falando nisso, quem tá lá no Telegram, no grupo, hoje teve limpeza para trabalhar a confiança. O confio em você. Então, quem escolhe pode ir para lá, estão lá, já tem 6 dias, os áudios estão lá salvos. Para quem escolhe ir fazendo essa limpeza e liberando mais espaço. Gratuito, gente, pode escutar a hora que quiser, pode rodar em looping. Tá lá para quem escolhe receber dessa energia. Então, bora lá parar de se destruir? Eu tenho certeza absoluta que quem entrou nessa live já fez a primeira ação, já tá buscando confiar em si. Que caminho eu sigo? Por onde eu vou? Às vezes a gente não sabe de onde partir. Então, por isso que eu tô trazendo as consciências para vocês. Também vou trazer algumas dicas, também vou trazer um exercício. E às vezes a gente olha para o exercício e pensa, nossa, isso é tão simples, né? Só que quando a gente vai sentar e se conectar com nós e parar para escrever, é simples sim, mas a gente vê o quanto, enquanto eu tô aqui no meu mental, tá dominado isso daí. Mas quando eu vou sentar para olhar para mim, para escrever, opa, que o buraco é mais embaixo. Se não sentar um tempinho com vocês, fizer o exercício, se comprometer com vocês, se dedicar, tiver constância, as coisas não vão acontecer. Quando a gente tá olhando um Grey's Anatomy, alguém aí já viu Grey's Anatomy? 15, 16 temporadas? Ixi, deve ter gente que viu até mais de uma vez. A gente não perde aquele próximo episódio, né? Quando a gente tá lá no Netflix, só mais um, só mais um. Vamos começar a usar essa dedicação toda nossa, essa curiosidade toda com nós. Só mais um mantra. Só mais um exercício. Só mais uma olhadinha para mim. Onde tá o nosso foco, tá criando. Tô dizendo para ninguém assistir Netflix, não. Adoro um seriado. Mas primeiro olhar para mim. Primeiro aquilo que vai criar mais para minha vida. Minha escolha, não tem certo e errado. Estou compartilhando com vocês o que eu escolho hoje. Hoje eu estou numa sequência de meditações. Eu à noite vou fazer a minha meditação e depois eu vou dormir. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. Tá criando mais para mim, tá me fazendo bem. Tá despertando coisas grandiosas para mim. Então, bora lá escolher aquilo que vai criar mais na realidade de vocês. Vocês são grandiosos, vocês são potentes.
Não importa se lá na infância alguém disse para vocês: para que essas ideias malucas aí, vai ser astronauta de onde? Não é só sonhar, é ação. Que curso eu preciso ser? Que curso eu preciso fazer agora para ser astronauta? Consigo fazer isso no horário que eu não estou trabalhando? Estou dando um exemplo aleatório, mas está tudo aí. Mas o quanto a gente está disposto a fazer aquilo que se requer de nós, de confiar em nós, de naquele momento mais desafiador dizer: eu não desisto de mim, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu vou criar isso. Não importa se eu vou passar um período dormindo menos, não importa o que se requeira. E às vezes não é nem isso, gente. Às vezes é só soltar essas verdades absolutas que a gente carrega. Às vezes é só parar de achar que a gente vai mudar a vida dos outros e começar a olhar para a nossa. A gente tem muito esse espaço de que primeiro eu vou ajudar os outros. Vamos se ligar que se a gente não se ajuda, tá ajudando quem? Vamos sair dessa ilusão. A gente não tá ajudando o outro. A gente tá querendo transformar o outro e mudar, para não olhar para nós. E eu não tô dizendo que a gente não é altruísta, que a gente não tem uma boa intenção, mas olha porque tá por baixo. Quando nós nos transformamos, nós estamos sendo um presente na vida do planeta e das outras pessoas. Tô dizendo que a gente não deve auxiliar os outros, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo para olhar o que te impulsiona a isso. Se tu tá só tentando transformar o outro, mudar o outro e não tá olhando para ti, é porque tem um espaço de fuga aí. Então olha para as motivações. Vamos para nossas 5 dicas aí para trabalhar essa autoconfiança, para parar de usar essa energia, essa potência em se destruir, seja em qualquer área da vida. E é isso mesmo que a gente faz com os problemas, com as dificuldades, com os dramas que a gente cria, com os conflitos. É destruir a nossa realidade, é destruir as nossas criações. E muitas vezes a gente está com problemas lá no financeiro, e não é o financeiro, é porque a gente está com dificuldade de se relacionar. O dinheiro vem através das pessoas. Se eu tenho dificuldades comportamentais no meu trabalho, quais são as minhas chances de ser promovida? A um cargo de liderança, por exemplo. Então vamos olhar para as relações, porque é através das pessoas que tudo acontece, e especialmente no relacionamento com nós. Se eu não confio em mim, se eu não conheço as minhas sombras, se eu não conheço as minhas qualidades, se eu não me conheço, qualquer coisa que me falem eu vou aceitar. Eu não sei se eu sou essa pessoa ou não sou. Eu não sei. Eu não me conheço. Então vamos às nossas 5 dicas para a gente não se prolongar demais aí, que eu tenho passado de 1 hora com vocês. Primeira, e não precisa ser nessa ordem, tudo tá acontecendo junto aí ao mesmo tempo. Primeira dica para trabalhar a confiança em vocês. Gente, olha essa live de novo, pega papel, caneta, anota, às vezes eu trago coisas aí que vem na hora e não vou lembrar depois para falar para vocês. Parem de negar a intuição e o saber de vocês. De novo, parem de negar a intuição e o saber interior de vocês. Aquele espaço que muitas vezes a gente escuta não vai. Ah, mas eu quero e eu vou, e daí eu vou lá e quebro a cara. Precisava? Não. Foi um aprendizado? Ótimo. Quer ir lá e quebrar a cara mais 50 mil vezes? Tá tudo certo. Mas se a gente está tentando criar
novas memórias celulares, se a gente está tentando criar novos padrões, se a gente está buscando confiar em nós, confia nessa voz. É aquela voz que não tem explicação. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de confiar nisso. É porque ela não tem explicação. Porque se alguém disser assim, Lília, por que tu fez isso? Eu vou dizer, eu escutei. Sei lá, me deu uma ideia que expandiu para mim, eu vi que ia criar mais. E às vezes não cria na hora. Às vezes é lá para frente. Às vezes é passinho, passinho, passinho. Como eu digo para vocês, o caminho não é linear. A gente acha que é só caminhar na linha reta aqui. E não é. A gente acha que quando faz uma escolha, quando faz uma pergunta, quando tá fazendo uma mudança, vai ser tudo daquele jeitinho que a gente imaginou. Esse jeitinho imaginado é a nossa zona de conforto. Mas vai vir fora dessa zona de conforto. Vai vir de N possibilidades, de N formas, de formas que a gente não imagina. Eu vou pedir algo, talvez aquilo não vai se atualizar no momento, mas vão vir outras coisas que é para mim limpar crenças, que é para mim tomar uma ação diferente, fazer uma escolha nova, vem um livro, uma live. O que tem aqui de consciência? Daí eu vou recebendo uma, vou recebendo outra, e quando eu vejo, parece que, nossa, que virada de chave. Não, tô recebendo as infinitas possibilidades. Confia nessa voz. Pergunta para você o que eu posso ser e fazer hoje que mudaria completamente a minha realidade. E se ouça. Primeira dica. Segunda dica. Reconheça as suas habilidades, as suas virtudes e as suas imperfeições. Como eu já disse aqui, sem autoconhecimento não tem autoconfiança. Porque se eu não me conheço, qualquer coisa que digam que eu sou, eu não sei, eu não me conheço. E olhem para as imperfeições. Quando vocês olharem para as imperfeições de vocês, quando vocês reconhecerem elas como são parte de vocês também, elas não precisam estar aí conduzindo as escolhas de vocês, mas elas fazem parte de vocês. Vocês tornam elas força. A gente tem um medo de se vulnerabilizar, um medo assim. Nossa, é uma vergonha de que os outros saibam que eu já fui arrogante. Eu fui arrogante pra caramba. Se isso criou mais pra mim, se isso criou mais para as minhas relações, não. Se hoje eu escolho ser arrogante, não. Mas eu conheço esse espaço. E se eu escolher ser arrogante, nossa, é um espaço bem conhecido para mim. Mas eu não escolho mais esse espaço. Só que isso fez parte da minha história. Só que quando eu tenho vergonha, o que eu faço? Eu aprisiono aquilo. E aquilo vai ganhando força dentro de mim. E se eu tenho vergonha, eu preciso fazer o que com isso? Esconder. E quando eu escondo isso, eu começo a viver o quê? O que é verdadeiro para mim? Não, eu começo a viver cheia de proteções para que os outros não vejam isso. E daí eu tenho medo de me vulnerabilizar, eu tenho medo que alguém descubra. Eu tenho que andar sempre na minha linha reta ali e não posso pisar fora da minha linha, porque alguém pode descobrir que eu já fui uma pessoa extremamente arrogante. Imagina se alguém conhece uma pessoa que conviveu comigo nessa época, a pessoa vem dizer, a Lília, aquela que conversa com vocês ali nas lives. Não, a Lília era assim, ó. A Lília era. E daí quando tu sabe quem tu é, quando tu sabe quem tu já foi,
Quando tu olha para as tuas mudanças, quando tu olha para aquilo que ainda tem para mudar. A Lília não julga mais? Sim, a Lília julga cada vez menos. A Lília não se irrita? Sim, cada vez menos. Hoje muito menos do que antes, mas sim, tem dias que eu me irrito. E daí eu vou olhar para o quê? Opa, o que tem aqui? Porque não é o outro, sou eu. O que está acontecendo aqui? O que tem para liberar aqui? Tem dias difíceis, desafiadores? Difícil não, desafiador. Tem dias desafiadores? Tem. Tem dias que eu tô mais quietinha no meu espaço? Tem. Mas não são 90% dos meus dias. Então comecem a se conhecer. Comecem a se vulnerabilizar para vocês. Comece a criar esse espaço de vulnerabilidade com vocês, não é com os outros lá fora. Porque às vezes a gente não consegue criar nem com nós. Por quê? Porque me ensinaram a ser perfeitinha. E no início eu não consegui olhar para isso. Então vamos sair dessa ilusão de que existe perfeição. Se nós fôssemos seres iluminados, já nem estava mais aqui. Nem sei se o nosso corpo comportava isso. Então todos nós estamos nessa jornada para evoluir, para aprender, para crescer, para viver as nossas experiências. Todos nós temos as nossas feridas, as nossas alegrias. E todos nós, através das relações, estamos sendo contribuição uns com os outros. Olhem para a contribuição das outras pessoas. E vocês vão ver um espaço de criação muito grande para a vida de vocês. Essa foi a segunda dica. Terceira dica, que está ligado aí com a nossa vulnerabilidade. Saia do julgamento de si e receba o julgamento. Esse é exercício. Gente, julgamento é ponto de vista. Quando vocês internalizarem isso, muda completamente a forma como vocês olham para vocês e como vocês recebem o julgamento. Nós julgamos baseados na nossa realidade. Quando as pessoas estão julgando, seja nós ou seja o outro, elas estão falando sobre si. Se eu estou muito incomodada com o julgamento do outro, vamos de novo para o espaço. Tem uma dor aqui dentro para se resolver. Porque o que o outro fala de mim não muda quem eu sou. Se for verdade, não muda quem eu sou. Se for mentira, não muda quem eu sou. É somente o ponto de vista dele. Não vai mudar quem eu sou. Mas eu, Lilian, quando recebo esse julgamento, percebo se ali tem uma contribuição ou não, porque se está incômodo e desconfortável para mim. Opa, que contribuição tem aqui? Se eu começo a usar isso, ele pode ser uma contribuição para mim. Ou senão ele passa. O que quer receber o julgamento? Ok, é o ponto de vista do outro. E quando vocês internalizarem isso, começarem a trabalhar esse músculo, tá recebendo o julgamento, tá incômodo, baixa as barreiras, entra na permissão. Vocês vão começar a perceber o quanto as pessoas falam sobre elas. Especialmente as pessoas que você já conhece, vocês vão ver. E vocês vão ver também que quando a gente julga, a gente está falando sobre nós. Então, o julgamento é somente um ponto de vista baseado na nossa realidade. Não é uma verdade, não muda quem o outro é. E quando eu tô num julgamento, querendo apontar que o outro tá errado e ele precisa mudar,
além de estar falando sobre mim, eu tô no controle de querer decidir como é que o outro tem que ser ou viver a vida dele. Então, parem de se julgar. Primeiro, maior ato de maldade e crueldade que a gente faz com nós. Parem de se julgar e comecem a receber o julgamento. Recebam. Receber é simplesmente estar consciente. É não criar um monte de barreira aí. Não precisa se alinhar e concordar, não precisa rejeitar e negar. Ok. Interessante ponto de vista. Exercita aí. Quando você julgar, quando você estiver num ponto de vista aí seu, ou quando receber o julgamento, começa a repetir aí para você, baixa as barreiras. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Você vai repetindo isso, você muda completamente a energia da situação. Exercício de Axis. Simples, prático. E muda completamente. Se você fizer isso 24 horas por dia aí durante 3 meses, vai ver uma transformação imensa na vida de vocês. E eu digo para vocês aqui, a Axis são ferramentas muito simples, muito práticas, para todas as pessoas usarem no seu dia a dia. Não é só para terapeuta, é para o empresário, é para dona de casa, é para a mãe, é para o pai, é para todo mundo. É para empoderar nós do nosso saber. É isso que o Axis vem fazer. Nos mostrar que existe uma escolha diferente, nos empoderar do nosso saber. É criar num espaço diferente. É criar através daquela nossa primeira linguagem, que é a energia. Então, se permitam aí receber uma sessão de barras, que é tão gentil com o nosso corpo para liberar essas energias, para liberar essas memórias do nosso corpo. E se sentirem, venham fazer uma classe de barras, porque é um espaço de criação completamente diferente. Quarta dica, e daqui a pouco a gente vai ter exercício. Saia da comparação e da competição. Você é um ser único. Como é que você vai se comparar com outro ser? Como é que você vai competir com outro ser? Se você é um ser único, uma energia única, não tem outro de você no universo inteiro. Não tem quem é melhor, quem é pior, não tem. Tem cada um no seu nível de consciência, tem cada um no seu nível de evolução, de aprendizado, de vivências, de escolhas. Parem de tentar se encaixar na realidade das outras pessoas e comecem a viver aquilo que é verdadeiro para vocês. E o que é verdadeiro para nós, para o nosso ser infinito, para nossa alma, para essa energia única, cria mais na nossa vida e, consequentemente, cria mais para o reino de nós, cria mais para as outras pessoas. Ah, eu faço isso porque agora eu me priorizo, mas está fazendo mal para o outro? É o teu ego. É a tua ferida que está aí dentro gritando. Quando essa voz que vem aí de dentro, quando faz a tua alma vibrar, quando traz essa sensação de gratidão, de alegria, isso está criando mais para a tua vida e para as outras pessoas. E daí é o teu ser que está falando, é a tua alma que está vibrando. Agora, se a minha escolha... E vamos lá. Quando a minha escolha está prejudicando o outro, são as minhas feridas, o meu ego. Mas agora, se eu estou fazendo uma escolha que está expandindo, está sendo uma escolha verdadeira aqui para minha alma,
mas o outro tá lá na ferida dele, cobrando que a gente faça o que ele quer, isso não quer dizer que eu tô prejudicando o outro. Captaram aí? Porque a gente vai para um espaço de primeiro eu. Só que esse primeiro eu é num espaço de ego, de dor, de ferida, que eu faço primeiro eu para mostrar que eu posso. E isso não é a tua alma falando. Isso tu não tá sendo você. Tu não tá vibrando naquilo que é verdadeiro para você. Outro espaço de competição que a gente vai. E as mulheres entram muito nisso, com a sensação de empoderamento, de querer provar para o masculino que ela pode mais. Eu posso mais que tu. Entra em guerra, entra em conflito. E daí a gente usa isso como empoderamento. Agora eu tô empoderada, agora eu tô poderosa. Eu posso muito mais, porque eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Eles fazem uma só, porque cada um tem as suas habilidades. Como seres únicos, como energias únicas, cada um tem as suas habilidades. Então, a gente entra em espaços de comparação, de competição, também que a gente não percebe aí. E levantando a bandeira de que a gente está empoderado e fazendo aquilo que é verdadeiro para nós. Comecem a olhar para o que é ego. E quando eu falo em ego, é inconsciente, é padrão de repetição, são as feridas que tem gritando aí dentro. E quando é um espaço daquilo que é verdadeiro para vocês. Que é verdadeiro para vocês, que é verdadeiro para nós, vai criar mais na nossa vida, vai criar mais para o outro, vai expandir, vai trazer essa sensação de leveza, de alegria, de gratidão. Vai ser essa frequência que tu realmente se sente mais elevado, que não tem esse peso. Exercício, 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 exercício. Bora exercitar o músculo da consciência aí, que vale muito a pena. E a nossa quinta dica, que essa eu vou pedir para vocês respirarem fundo aí, porque a nossa mente, ela vai dizer, eu sei, e a hora que eu pedir para parar para escrever, vai bugar. Quinta dica para trabalhar confiança em você. O que te faz feliz? Independente de todo o resto lá fora. O que te faz feliz? E a nossa mente vai dizer, um monte de coisa. Então, para e escreve agora. Me diz aí alguém. Vamos fazer o exercício. Escreve para mim. O que te faz feliz? Vocês lembram que eu falei durante a live que a nossa mente, ela dá esse nó em nós que a gente sabe tudo, tá tudo dominado. Aí quando a gente para se conectar, para escrever, para trazer essa clareza, buga. O que tem a ver o que me faz feliz com confiar em mim? Eu disse, eu não sei nem o que me faz feliz. Quanto eu conheço de mim. Quanto eu tô num espaço de criação. Se a alegria é uma frequência extremamente expansiva. Alegria é o convite do dinheiro. E aí eu não sei. E não é o trabalho que tem que fazer a gente feliz. Nós é que vamos felizes pro trabalho. Não é o outro. É tudo sobre nós. Então começa a praticar aí. Pega uma dica por dia. Faz uma por dia. Hoje eu vou me concentrar.
Durante todo o dia de hoje, eu não vou me comparar nem entrar em competição. Vou observar aqueles lugares sutis que eu nem tinha me dado conta que era comparação e competição. Hoje eu não vou me julgar. Vai, faz um por dia. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Tá começando aí, vai fazendo um por dia. Anota para não esquecer. Bota nos post-it, coloca no celular, anota nos papéis pela casa para lembrar. Quando a gente deseja realmente, quando a gente escolhe a mudança, a gente vai achar um jeito de fazer. Compra um quadro daqueles de canetinha e escreve. Eu tenho um aqui na minha frente que eu vou escrevendo as coisas para mim. E exercício, porque a gente já tá em 1 hora aí para não tomar muito tempo de vocês. 3 perguntinhas para vocês começarem a se fazer aí, para trabalhar esse autoconhecimento, para trabalhar essa confiança em vocês, porque tudo aquilo que vocês acreditam sobre vocês, a mente e o corpo de vocês vão trabalhar para criar na realidade de vocês. Então, se eu acredito que eu não sou capaz, a minha mente e o meu corpo em conjunto vão criar um campo vibracional aí para criar situações que confirmem que eu não sou capaz. E não é a realidade que está criando o teu pensamento. É o teu pensamento que está fazendo isso acontecer na tua vida. Então, vamos para o exercício. Nota aí. O que você pensa sobre você? E não é para cuspir aí para fora. É para sentar, se conectar e começar a escrever, começar a observar no dia a dia. O que eu realmente penso sobre mim? Sejam verdadeiros com vocês. Porque a única pessoa que está ganhando ou perdendo alguma coisa aí é você. Então, o que você pensa sobre você? Segunda questão do exercício. O que você sente sobre você? Como você se sente em relação a você? Começa a perceber aí. Quando acontece um percalço, como você se sente? Quando acontece uma alegria, como você se sente? Às vezes a gente se sente culpado por estar feliz, porque disseram para nós que isso não era permitido. Começa a ter essa percepção para começar a mudar isso também. E terceiro, o que você fala sobre você. As palavras têm energia, as palavras têm força. Aquela brincadeirinha de como eu sou burra. Isso tem força, parem de falar essas coisas. Porque você já pensou antes de falar. Mesmo inconscientemente. Você já sentiu antes de falar. Quando isso chegou na fala, já passou pelo pensamento e pelo sentir. Então, parem de repetir isso. Comecem a olhar, então, para o que vocês pensam, para o que vocês sentem, para o que vocês falam sobre vocês. E aí já vai mudar completamente esse olhar para vocês. E trazer essa consciência já é o primeiro passo para começar a mudar isso. Não é para se culpar, não é para se julgar, não é para se punir. É para ter consciência para escolher a mudança. Como que eu mudo? Mudando o olhar, mudando o que eu falo sobre mim, mudando o que eu penso sobre mim. Cada vez que eu pensei, cada vez que eu senti, destruo e descrio. Vou olhar o que tem aí por baixo disso. E invistam no autoconhecimento de vocês. Agora realmente estou num momento bem complicado, ok. Mas assim que possível, investe no autoconhecimento, investe em vocês. Vocês são o maior investimento da vida de vocês.
se comprometam com vocês. E antes de ir para esse espaço de dizer eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo, comece a olhar se isso é verdade mesmo. Se você não tem tempo, se você não está se priorizando, está ocupando tempo com outras coisas para não olhar para você. Se você realmente não tem dinheiro, ou se você está priorizando todas as outras coisas antes, se tem coisas que talvez não sejam tão essenciais e importantes nesse momento, que você possa olhar para você. Porque quem está criando a sua realidade é você. Então, investe em você para mudar essa realidade. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí? E para a gente parar de destruir as nossas criações, para a gente sair desse espaço de criar conflito, de criar dificuldades, é esse exercício mesmo de olhar para o que a gente está criando, reconhecer, assumir a responsabilidade da nossa vida e começar a fazer novas escolhas e investir nesse autoconhecimento. Passem a confiar em vocês. Não importa se a escolha de vocês não tem explicação, vocês não precisam estar explicando para os outros. Eu escolho. Eu simplesmente escolho. Está criando mais, está sendo contribuição para vocês. Consequentemente, vai ser contribuição para o todo. Vai ser contribuição na realidade das pessoas que estão ao redor de vocês. Então, se permitam. E sim, a gente ainda vai fazer escolhas que não vão expandir. E tá tudo bem, é aprendizado. Parte para a próxima escolha. Não fica ali perdendo tempo, se punindo. Quanto mais você pune, quanto mais você se julga, quanto mais você se cobra, é mais abuso, punição, destruição. Pega essa energia e vai fazer uma escolha nova. Mas quer se punir, quer se destruir, faz isso aí. Quanto tempo tu quer ficar aí? 10 segundos? 1 minuto? Um dia inteiro? Um mês? Quanto tempo tu quer ficar aí? Fica, faz o que tu tá escolhendo e vai para uma nova escolha de criação. E cada vez a gente percebe mais rápido, cada vez a gente vai julgando menos, se cobrando menos e ficando num espaço de mais criação, de mais possibilidades, de mais expansão. E a nossa vibração muda quando muda todo o combo. Pensar, sentir, agir. A vibração não muda sem mudar o pensamento, não muda sem mudar o sentimento, não muda sem tirar o registro do corpo, não muda sem mudar a ação, sem mudar a escolha, sem mudar a atitude. Então, depois que movimentou tudo isso, físico, mental, emocional, é que vai para o energético. Se permitam. Não é assim, vou sair hoje porque amanhã eu quero estar transformada. É um processo. Aproveita a jornada. A jornada é bem interessante. Vocês começarem a fluir aí com a vida, a se permitir entrar nesse fluxo aí, vocês vão ver o quanto a jornada é bacana, é fantástica, quanto ela tem de beleza, de aprendizado aí para nós. Certo? Alguém tem alguma pergunta aí? Para quem deseja, tem classe de barras dia 10/6, agora no sábado, em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, das 9 às 19. E para quem deseja dar um passo além aí, quem deseja olhar para tudo isso, mental, emocional, energético, físico, o meu olhar, tanto nas sessões quanto na mentoria, em todos os meus atendimentos, em todos os meus serviços, é para esse olhar de empoderar, de trazer essa força de vocês à tona e de olhar para
todos os pontos. Eu não trabalho só o mental ou só o emocional, é tudo. E para que vocês possam sair com diversas ferramentas, para que vocês possam levar isso para a vida de vocês. Então, é realmente para sair, dar um salto. E para quem deseja dar esse salto aí, tem a mentoria livre para escolher. São 8 encontros online, no conforto aí da casa de vocês. São quinzenais, 1h30 cada encontro, onde eu fico 4 meses acompanhando vocês, fazendo esse desbloqueio de crenças, trazendo esse empoderamento, essa mudança energética, vibratória, planejamento para a vida de vocês. Então é bem profundo esse trabalho, faz umas viradas de chave bem grandes aí. Então convido para quem sentir de vir para a mentoria, seja muito bem-vindo. E gratidão a todos vocês que escolheram estar aqui. Compartilhem se vocês percebem que vai ser contribuição com outras pessoas. Quem quiser comentar, curtir, para que chegue para mais pessoas, para que a gente possa transbordar essa nossa abundância, que não custa. É um clique ali na curtida, às vezes é um comentário, um encaminhamento, mas que pode auxiliar muito no universo de outra pessoa. Gratidão, Aninha. A Aninha fez a mentoria. Gratidão, Rita. Gratidão a vocês. Gratidão por esse meu servir, por poder estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Então, nos vemos aí na nossa próxima live. Quem sentir no coração, vai lá para o Telegram, é gratuito. O pessoal está me relatando ali no privado, mudanças bem profundas também com as limpezas. Então, sejam bem-vindos aí. Uma boa noite a todos e um bom feriado amanhã para quem está de feriado.